Olá, tudo bem? Há muitos anos atrás, talvez lá no começo do meu ministério, eu li um livro cujo título é A Igreja em Chamas, escrita por um autor chamado Ray Summers. Este livro me trouxe muitas informações interessantes, ele foi muito inspirador para mim, e foi através deste livro que eu conheci um pouquinho a respeito da vida de John Hyde, que naquele livro ele era chamado de Hyde da oração. Foi um servo de Deus, um pastor presbiteriano, que teve um ministério muito curto, de apenas 3 anos, segundo relatos. Mas ele foi um homem grandemente usado por Deus, porque em cerca de 3 anos de ministério, quase 4.000 pessoas se converteram ao Evangelho através da sua instrumentalidade. Mas interessante que as décadas passaram, os anos passaram, e eu li tantos livros e nunca mais eu ouvi falar a respeito de John Hyde, ou Hyde da oração. Até que há poucos dias, ouvindo uma pregação de Paul Washer, ele fez uma citação de John Hyde, e eu fiquei extremamente feliz e entusiasmado e atento ao que ele ia falar. Ele estava falando a respeito de um homem de vida piedosa, de vida de oração, e citou John Hyde, falando que certa feita ele foi convidado para pregar numa igreja, e então uma pessoa se propôs a orar com ele. Entraram num determinado ambiente às 9 horas da manhã, e só saíram quando alguém bateu a porta, e era cerca de 3 horas da tarde, quando alguém estava orientando a John Hyde de que estava no momento do culto em que ele ia pregar. Ou seja, se você percebeu, este homem ficou de 9 horas da manhã até as 15 horas em oração. Não é à toa que ele foi denominado Hyde da oração. Isto é impressionante para nós, e talvez para nossa mente que vive em tanta correria, é até um tanto quanto inaceitável e incompreensível. Contudo, nós precisamos, de fato e de verdade, nos darmos mais à oração. Eu quero ler aqui para vocês esse texto que certamente você já conhece, que está escrito aqui em Lucas capítulo 6, versículos 12 e 13, os quais dizem o seguinte: naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite orando. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos, e escolheu 12 dentre eles, os quais deu também o nome de apóstolos. Você percebeu? O Senhor Jesus Cristo tinha um número grande de discípulos, e era chegado o momento de, entre eles, o Senhor Jesus Cristo escolher aqueles 12 que seriam seus apóstolos. E a Bíblia diz então que o Senhor Jesus Cristo, ele passou a noite orando, e quando amanheceu, dentre os seus discípulos, ele chamou os 12 que seriam os seus apóstolos. E eu fico aqui pensando, Jesus, Deus homem, Jesus extremamente capacitado, isso é indiscutível, talvez ele não precisasse passar esse tempo em oração. No entanto, diante de uma missão, ele passou várias horas em oração, para escolher exatamente aqueles que haveriam de compor este cenário todo, que seria o cenário do apostolado, incluindo aquele que seria o seu traidor, aquele, conforme diz a Bíblia, o filho da perdição. Meus queridos, se Jesus gastou esse tempo em oração, sendo o que ele é, o Deus Todo-Poderoso conosco, de capacidade indiscutível, de vida indiscutível, sobre quem habitava a plenitude do Espírito Santo, imagina nós, seres humanos,
contaminados pela velha natureza, de tendência insensata, precipitados, quanto mais tempo nós precisamos para que nós então tenhamos decisões acertadas na nossa vida. Se o Senhor Jesus Cristo gastou esse tempo diante daquele momento, daquela missão que ele tinha de chamar os 12, tanto mais nós precisamos com urgência, como servos de Deus, como filhos de Deus, nós precisamos nos dedicar à vida de oração. Quanto tempo nós temos gastado? Quanto tempo você tem gastado? Nós precisamos buscar a face de Deus de forma constante e nos deleitarmos neste momento perante o Senhor. Afinal de contas, esse é também um meio de graça. É nisso que eu creio. Que Deus lhe abençoe.